quero ler com vocês a Bíblia Sagrada, quero ler com vocês aqui no livro de Hebreus, quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, pensar um pouquinho nesse texto da palavra do Senhor nesta manhã. Depois vamos fazer uma oração juntos aqui também, concordando acerca da bondade, da graça de Deus, dos milagres da parte do Senhor, porque muitas vezes nós não temos dimensão do derramar de Deus, de graça de Deus, de visitação de Deus, num encontro tão simples como esse aqui numa manhã dessa. Nós não temos. Nós nunca temos a dimensão plena do que pode acontecer num momento como esse. Uma visitação de Deus, uma graça de Deus sendo liberada, Deus visitando alguém da parte da gente, que a gente já ora há tantos anos, Deus abrindo uma porta, Deus tirando uma enfermidade, Deus quebrando um laço maligno, Deus quebrando um desígnio do mal. Nós não temos dimensão disso, plena não temos. Muitas coisas a gente só percebe lá na frente, muitas coisas que acontecem com a gente, lá na frente fala, meu Deus do céu, foi aquele dia, Deus derramou uma graça, Deus derramou uma unção, aquela porta se abriu. Então nós nunca temos uma dimensão plena de um momento como esse. Você sabe que Deus não precisa de uma multidão para fazer grandes coisas, Deus só precisa de um coração que crê. Deus não precisa de uma multidão. Que bom, Deus pode levantar e pode trazer grandes multidões, louvado seja o nome do nosso Deus, mas Deus não precisa de uma multidão para manifestar, Deus só precisa de um coração que acredita. Já tive tantas experiências em um grupo com 3, 4, 5 pessoas, acontecer tantas coisas, pessoas sendo libertas, pessoas estando com problemas lá até de ordem espiritual, manifestar o mal ali, a gente expulsar o mal, aquela pessoa sair dali abençoada, haver 4, 5, meia dúzia de pessoas. Ah, meu Deus, tanta graça de Deus foi liberada aqui em uma reunião, aparentemente um grupo pequeno de pessoas, a gente vê tantos milagres, tanta manifestação de Deus. Então, numa manhã como essa, pode acontecer coisas extraordinárias. Deus tocar dentro da gente. Deus tocar lá dentro do coração da gente. Sabe? Então, temos que estar muito atento, ligado, quando a gente está em audiência com Deus. Eu sempre digo que um momento como esse, nós estamos com audiência, uma audiência com o Rei da Glória, que sabe a petição, ou talvez a necessidade de cada um de nós. Deus sabe de tudo e de todas as coisas, Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele conhece o final antes mesmo de ter iniciado. Servir um Deus desse, hein? É muito forte, como diz um amigo, né? Muito forte. Nós temos um Deus tão maravilhoso, tão grandioso como é o nosso Deus. Quero fazer menção também da minha esposa que está aqui, né? Essa jovem Mariluz, mãe de 3 meninos e uma menina, e estamos aí já chegando aos 33 anos agora de casado, só dando glória a Deus. Amém? Aí você pensa, que família linda, pastoral, coisa com o mesmo desafio que todo mundo, igual todo mundo, só dando glória, amém? Vencendo cada dia, vencendo cada dia e dizendo, Deus é bom o tempo todo, oh glória a Deus, a vitória é nossa, pelo nome de Jesus, amém? Assim é a caminhada de todos nós, é a caminhada de cada um dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs, assim é a caminhada de todos nós, mas nós vamos vencendo para a glória de Deus, amém? E vai acontecer agora, próximo final de semana já, né? Casamento do meu caçula por aqui, né? Meu filho caçula às vezes eu digo para ele, você vai abrir a porta para os cabras mais mole, porque os primogênitos do meio ainda não casou, o caçula vai casar, então tá animado o homem, vai abrir a porta aí para os outros seguir também em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero ler aqui no livro de Hebreus, quero ler com vocês uma porção da palavra de Deus, livro de Hebreus, quero ler com vocês aqui a partir do versículo 23, quero pensar um pouquinho com vocês esse texto, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23,
Abra aí a sua Bíblia. Quantos que amam a palavra de Deus, pode dar um glória a Deus forte aí, gente. Nós somos o povo de um livro. Nós somos o povo da Bíblia Sagrada, amém? Nós somos o povo que acreditamos de forma integral nas verdades de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Acreditamos mesmo com força. Se está escrito, está escrito, amém? Como Jesus disse lá em Mateus 4 e Lucas 4, naquele embate espiritual ali com o maligno, Jesus não fez outra coisa senão menção da própria Escritura. Jesus não ficou falando, ô Satanás, sou filho de Deus, está pensando no quê? Você não sabia que eu sou filho de Deus, sou Cristo? Jesus falou, não, está escrito. Palavra no inimigo, palavra. Por isso que tanta insistência dos pastores, das pastoras, dos homens de Deus, de cada um de vocês, tanta insistência com as pessoas concernente à Bíblia. Já viu como que nós somos os pastores, as pastoras? Como é que está a sua vida, meu irmão? Você está lendo Bíblia, meu irmão, minha irmã? Você está se imergindo na palavra, meu irmão, minha irmã? Porque se você estiver cheio da palavra, pode surgir qualquer situação, você tem a palavra de Deus. Surge uma enfermidade, surge um problema na sua casa, surge um problema na sua caminhada, surge um problema no seu ministério, surge um problema na sua trajetória, você tem Bíblia dentro de você. Você tem palavra eterna dentro de você. E aí você enfrenta com a palavra. E a Bíblia Sagrada diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus vela para cumprir com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra. As nossas orações têm que ser a palavra. Se as nossas orações forem orações vazias, não vai ter peso nenhum. Por isso que nós oramos a palavra. Nós oramos as verdades de Deus. Nós declaramos as verdades de Deus. Nós profetizamos a palavra de Deus. Às vezes eu vou em igrejas nossas. Agora mesmo tive recente, numa igreja nossa, completou 53 anos. Está lá numa cidade do interior. 53 anos eles estão ali fazendo a obra de Deus. Por que tem aquela multidão de pessoas? Estão ali há 53 anos entregando a palavra de Deus. Eu sempre digo que entre o apregoeiro que está aqui, entre o homem de Deus que Deus levantou aqui e vocês, a única coisa que nós temos é a palavra. Nós não temos outra coisa. Não tem mágica, não tem como fazer outra coisa. Nós só temos a palavra de Deus, que é coisa eterna. E a palavra de Deus, ela é mais do que suficiente para mudar a minha e a vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus, ela é mais do que suficiente para mudar a história de vida de qualquer ser humano na face dessa terra. Amém? Você sabe do testemunho, você que já é cristão há muitos anos, você que já conhece as verdades de Deus há muitos anos, quantas vidas de pessoas transformadas, mudadas, restauradas por conta da palavra de Deus. Alguém falou, um dia ele ouviu aquela palavra, permeou a sua alma, a sua mente, o seu coração, e aquela palavra entrou como luz dentro da vida daquela pessoa, da vida daquele homem, daquela mulher. Hoje é homem de Deus, é grandes homens e mulheres de Deus pelos quatro cantos dessa terra. Por isso que os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas de Deus estão sempre dizendo: somos o povo de um livro, somos o povo da palavra de Deus, somos o povo da Bíblia Sagrada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Lendo Bíblia e deixando a Bíblia entrar dentro de nós. Diz assim a partir do versículo 23 de Hebreus capítulo 11, diz assim, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meu Deus, hein? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado.
Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, porque permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, se deram muito mal, foram engolidos pelo mar. Amém? Sentado mesmo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, fala com Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós lemos essa porção da Tua Palavra, sabemos que a Tua Palavra é pura, é santa e é imutável. Senhor, fala com cada um de nós, fala ao coração do meu irmão, fala ao coração da minha irmã, fala ao coração desse que esteja ou que está conosco pelas redes sociais. Fala conosco, Pai. Tenha liberdade plena, tenha liberdade completa, Senhor, de tocar em todos nós aqui nesta manhã, e que em tudo o Senhor seja sempre adorado. Assim oramos nesse início de ministração, no nome de Jesus, e o povo de Deus pode selar dizendo amém. Povo de Deus, quero pensar um pouquinho com vocês nesse texto da palavra de Deus, porque quando olhamos aqui para Hebreus, no capítulo 11, nós temos aqui muitas experiências maravilhosas demais para cada um de nós. Temos aqui 40 versículos nesse capítulo, e quando olhamos para cada um desses versículos, nós temos grandes reflexões para cada um de nós, que pensar quando olhamos desde o início. Pela fé, Abel fez o seu melhor, entregou o melhor a Deus. Olhamos na sequência, pela fé, Enoque foi levado aos céus. Que experiência que o Enoque teve, hein? Que experiência maravilhosa que o Enoque teve. Nós sabemos que o Enoque, ele é um tipo, na tipologia bíblica, daquilo que vai acontecer com a igreja. Ele foi levado, foi tirado. Como já diz alguém, que Enoque era tão íntimo com Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, e tanta presença na casa de Deus, e junto com Deus chegou um dia que Deus disse para Enoque: Enoque, você já é tão presente aqui comigo na minha casa, fala o seguinte, fica logo definitivamente. É o que vai acontecer conosco, é o que vai acontecer com a igreja. E é interessante quando olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, quem é espiritual, quem é atento, está ligado em tudo, hein? Você que está buscando a Deus, você que está em vida com Deus, eu acho que você está ligado com tudo que está acontecendo. Olha o cenário que está se montando aí, os dias que nós estamos vivendo. Eu acho que você está ligado e está dizendo: Jesus, Jesus, eis-me aqui. Ô Espírito Santo, se apodera de mim, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo está preparando a noiva para o grande dia. O Espírito Santo está adornando a noiva, que é a igreja, para o grande dia. O dia que aconteceu com Enoque, imagina uma cena dessa. Enoque com Deus, Enoque era um homem normal. Tem gente que olha na Bíblia, pensa que as pessoas da Bíblia eram anormal. Não era. Os dias do Enoque, períodos desafiadores, período um pouquinho antes do dilúvio, olha como que era tenso. Porque na sequência, no capítulo 6, nós já temos a ação de Deus, dizendo que destruiria com toda aquela espécie, com toda aquela questão do pecado. Enoque vivia esses dias antes diluviano.
pecado, coisa séria. Enoque tinha família igual eu, igual a você. Foi o pai do homem que mais viveu, 979 anos, Matusalém. É um homem comum, normal, igual eu, igual você, igual todos nós. Mas ele havia decidido por fé andar com Deus. O que é uma decisão, hein? Enoque andou com Deus 300 anos. Tem gente que é uns dias só, daqui a pouco ele já não quer mais igreja, não quer mais Deus, não quer mais nada. Meu Deus, a pessoa não entendeu nada. Ô Jesus, não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada de que Jesus fez por ela, não entendeu que ela estava lá nas mãos do inimigo e Jesus graciosamente os libertou, os resgatou, os salvou. Olha o que aconteceu comigo, com você, com todos nós, gente. Enoque não, 300 anos, ele andando com Deus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, essa vida com Deus, ela só pode finar, ela só tem que acontecer o final dela, quando ela culminar no arrebatamento, ou da nossa partida daqui, e irmos para o paraíso, aguardarmos agora, entrar de forma definitiva no reino celestial, que nunca terá fim, é o reino eterno de Deus. 300 anos, você olha aqui para o Enoque, aí você vai ver o Noé. Noé andou com Deus e caminhou com Deus por mais de 400 anos. Olha a ordem que ele recebeu da parte de Deus: construir uma arca, conduzir aquele período, 100 anos acreditando em uma promessa de Deus. Tem gente que orou ontem, se o milagre não aconteceu hoje, ela está dizendo: pastor Felipe, o que está acontecendo, hein? Olha só, orou ontem, entrou numa campanha ontem, começou a vida com Deus ontem, aí hoje ela já está confrontando a gente. O pastor, não estou entendendo não, pastor. Ô pastor, o que é isso? Ô pastor, essa oração sua está muito fraca aí, pastor Paulo. Essa oraçãozinha sua está fraca demais, que eu já orei, não aconteceu nada. Ele ficou 100 anos acreditando naquilo que Deus falou, pela fé. 100 anos, ele diz: Deus falou. Agora você pensa numa loucura dessa, todo mundo criticando o cidadão, e ele construindo uma arca para entrar dentro dela, porque viria uma chuva que nem chovia, nem chuva acontecia. Pensa num trem desse. E ele diz: não, mas Deus falou para mim, vou construir. E todo mundo: sem noção, sem juízo, camarada, você é doido da cabeça. Fico pensando que muitas pessoas trabalharam construindo a arca, mas não participaram da família da arca. Quantas pessoas trabalharam lá, hein? Quantas pessoas ajudaram a construir a arca, mas não entraram dentro da arca, porque nunca acreditaram naquilo que Deus tinha falado. Ô meu irmão, que o Espírito Santo numa manhã como essa ative o meu coração, ative o seu, ative a sua fé, ative a sua vida, ative você por dentro, para que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa que permanece para sempre com Deus. Passa anos, vem anos, passa desafios, enfrenta lutas, enfrenta as batalhas, parece que não está acontecendo nada, porque tem muitas vezes na nossa vida com Deus, que parece que não está acontecendo nada. Ah, meu Deus do céu, ajuda nós, Senhor. Só parece que não está acontecendo nada. Mas quando parece que Deus está em silêncio, é o momento em que Deus está mais trabalhando por você, por mim, por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelo nosso chamado, pela nossa caminhada. Você fala: meu Deus, é aquela oração. Eu tenho oração que eu já estou mais de 20 anos orando por ela, gente. Mais de 20 anos. Eu estou dizendo: Senhor, o milagre vai acontecer. Jesus, Senhor, meu Deus, o milagre está chegando. Mas já tem coisas que já passou 20 anos, mas eu sei que vai acontecer. Glória a Deus. E eu estou vendo cada um desses milagres chegando, cada um deles. Os anos estão passando, o coroa já passou de meio século, e aí eu estou vendo as coisas acontecendo, dizendo: glória, Deus está fazendo. Porque tem coisas na nossa vida que é de repente. Você já viu um negócio que é de repente?
Que oração, você mal faz uma oração aqui, no outro dia o irmão dizendo, ô glória! Tem coisas que são medianas, tem coisas que parecem que a gente não entende, fala, meu Deus do céu, porque Deus está trabalhando, Deus está preparando o melhor, Deus está fazendo o melhor para entregar a mim, entregar a você, entregar a nós, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem ficou pela fé 100 anos construindo uma arca. 100 anos você manter uma chama viva dentro de você. Certamente essa é uma das orações que eu mais faço para mim mesmo. Senhor, acenda a chama da fé dentro de mim. Senhor, acenda essa chama da fé, Senhor, para mim continuar acreditando, mesmo quando aparentemente não está acontecendo nada. Porque alguém que diz, e a gente precisa até concordar em vários aspectos, talvez nessa dinâmica, alguém que diz que a grande fé de um homem, de uma mulher de Deus, é permanecer com a chama viva, acesa dentro do coração, quando aparentemente nada está acontecendo. Porque quando está acontecendo é mais fácil, não é? Não é verdade? Quando as coisas estão acontecendo, tudo é mais fácil para a gente acreditar, gente. Tudo é mais fácil para a fé estar ativa, acesa, porque tudo está acontecendo. Mas e quando não está acontecendo? Você permanece crendo, dizendo, ô, glória! Por isso que muita gente não entende a vida de um crente, de um cristão. Parece que tudo está sendo caindo, parece que tudo de errado está acontecendo. E o crente está dizendo, oh glória a Deus, Deus é bom, Deus está operando, minha família está sendo salva, as portas estão sendo abertas, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que o demônio fica mais perturbado do que ele já é. Quando ele vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfrentando desafios, mas adorando, hein gente? O inimigo fica louco da cabeça. Porque o inimigo, na verdade, ele sempre foi o minador da fé de homens e de mulheres. Desde a existência humana, o inimigo sempre foi o semeador da dúvida. O inimigo sempre foi. Deus fala uma coisa, logo em seguida, começa uma batalha espiritual, o demônio dizendo, será que é assim mesmo? Será que vai acontecer na sua vida? Será que você merece? Será que você merece? Será que você pode? Será que isso vai acontecer? Porque o inimigo sempre foi o semeador da dúvida. Sempre foi. Desde a história de Gênesis, nós já encontramos o inimigo semeando a dúvida. Mas foi isso que Deus falou mesmo? Será que vai ser desse jeito? Será que vai acontecer? Sempre foi a caminhada do inimigo, mas nós precisamos sempre dizer, Senhor, ativa a minha fé, ativa o meu coração, ativa a minha mente, ativa a minha alma. Senhor, eu levo cativos os meus pensamentos a Cristo. Eu levo cativo os meus pensamentos às promessas eternas de Deus. Eu levo os meus pensamentos e o meu coração cativo às verdades eternas de Deus. Eu não abro mão disso. Essa é a caminhada de um homem e de uma mulher que permanece. Essa é a caminhada de um homem, de uma mulher que permanece firme em Deus até o último momento. E quando olhamos para outras narrativas, para outros versículos da palavra de Deus, Abraão, olha só, 75 anos Deus chama o homem, 75 anos de idade, ele viveu 175, 100 anos também, 100 anos também, ele acreditando no Deus que chamou. Olha só, um homem que vive lá no país da idolatria, hein? Aí Deus fala, sai daí. Que coisa, hein? Sair dali. Mas sair como? De que maneira? Como será? Sai. Teve nem muitos detalhes. Sai. E ele saiu dali. E nós já sabemos quanto
quantas vezes já foram feito menção acerca desse homem que tornou-se também um modelo, um parâmetro para todos nós. Diz que todos nós somos também filhos da fé através da vida desse homem que se tornou não apenas o Abrão, mas o Abraão, pai de muitos. Olha como que é a caminhada da fé, gente. Pela fé, ele também fez coisas extraordinárias. E aí nós podemos destacar um pouco do texto que nós lemos, que é o texto que fala acerca de Moisés. Que história fantástica, que ação poderosíssima da parte de Deus, que Deus que está por trás de tudo, que Deus que está organizando e orquestrando tudo, gente, na minha e na sua vida, na minha e na sua história. Deus trabalhando, Deus conduzindo, Deus agindo, Deus movimentando. Quantas e quantas pessoas que Deus enviou para outras nações, para outros lugares. Talvez o caso da maioria de vocês que estão aqui, muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Como entender isso? A história de cada homem, cada mulher, como entender a história dos homens de Deus, a do próprio Filipe, um jovem, um homem de Deus, um pastor, talvez nunca imaginou que Deus usaria ele aqui, que ele seria ordenado, consagrado aqui em outra nação, em outro país, como um servo de Deus, um ministro de Deus, como um pastor, um servo do Senhor. Olha como que as coisas de Deus são extraordinárias e muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos elas, principalmente no início a gente não entende nada. Como entender as coisas de Deus, quando você olha para a vida de um homem da Bíblia como esse aqui, chamado Moisés, os dias tensos, escuros da vida, porque todos os meninos que nascessem já havia um decreto de Faraó: mate, porque é tão impressionante quando você pensa acerca disso, porque o povo de Deus na terra ali estranha, mas o povo de Deus não parava de crescer, gente. Que coisa, né? O povo de Deus tem a graça de Deus, o povo de Deus tem as mãos de Deus estendida, o povo de Deus tem as bênçãos multiplicadoras de Deus, porque o povo não parava de crescer. E aí o Faraó, preocupado, e diz: esse povo não para de crescer, agora eles são maiores que a gente. Olha, atenção, porque aonde há povo de Deus há crescimento, aonde há povo de Deus há graça de Deus, aonde há povo de Deus há florescimento, porque as bênçãos do Senhor acompanham a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aonde tem um homem de Deus, aonde tem uma mulher de Deus, tem graça de Deus, tem bondade de Deus, tem ação de Deus, tem anjos de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus dá ordem aos seus anjos acerca de nós. Os anjos são espíritos ministradores e que estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então aquele povo de Deus ali crescendo, avançando, o inimigo diz: opa, tem que fazer alguma coisa. Isso é a história da igreja, a história do povo de Deus, a história de Deus. E ele diz: tem que matar. O texto que nós lemos diz que aquela mãe conseguiu segurar por 3 meses, tensão violenta, hein? 3 meses, agora aquele menino não podia chorar, começava a querer chorar. Quem são pais, são mães como nós aqui, acho que é um grande número, sabe como que é, hein? Segurar um menino ali, chora, vai lá, se chorar, vai gerar uma tensão, vai matar, 3 meses. Muitas vezes nós conseguimos segurar algo em nossas mãos por um período, mas o que nós temos que fazer é entregar tudo totalmente a Deus. Ela chegou o momento e disse: não vou mais ficar segurando essa questão comigo, eu vou lançar isso em Deus, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou deixar que Deus haja, que Deus trabalhe. Ela pegou e entregou nas mãos de Deus. Nós sabemos, segundo a Bíblia Sagrada, quando olhando lá para o livro de Êxodo, fez lá aquele cesto, calafetou com betume, preparou tudo ali. Imagina colocar no rio Nilo crocodilos ali. Meu Deus do céu, pesado,
Imagina o coração desses pais, mas Deus estava movimentando em tudo, Deus estava trabalhando em tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus está trabalhando, minha irmã, na sua casa, na sua família, lá nos seus familiares que estão lá no Brasil. Deus está trabalhando aqui. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Ele não parou nunca de trabalhar. Por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também. Nós sabemos que nós temos um Deus que está trabalhando o tempo todo por você, por mim, por nós, pela sua causa, pela sua igreja. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então não adianta a gente ficar a vida toda segurando as coisas em nós. Segurando. Tem pessoa que entrega, depois ela toma, não tem? Não vou entregar para Deus, vou entregar na mão de Deus. Depois ela fala: não, acho que Deus vai resolver. Ela pega de volta. Loucura a gente fazer isso. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, espera nele, acredita nele, se lança nele, porque você verá depois a resposta da parte de Deus. Porque essa mãe fez? Entregou totalmente. Entregar o filho nas mãos de crocodilo, lá no rio Nilo. Meu Deus do céu, mas o Deus dos céus estava ligado em tudo. Olha só, quando se olha tudo aquela ação maravilhosa da parte de Deus. Vai lá, agora a irmã chega lá no rio Nilo, vai descendo, está lá, quem que Deus faz? Deus toca lá na filha do faraó. Pensa com as coisas malucas que Deus faz. Quantos milagres a gente já viu acontecer? Deus toca em alguém, você fala: meu Deus, abriu uma porta, alguém ligou para a gente, uma conexão, um contato. Meu Deus do céu, olha como que o Deus dos céus trabalha. Toca lá na filha da filha de faraó, vai lá para o rio, chega lá e vê: uai, o que esse menino, mas esse menino, gurizão ajeitado, hein? Gurizão bonito. Não, mas deve ser dos hebreus. Traz esse menino aqui. Aí chega a irmã. Uai, quer alguém para amamentar? Ah, vamos precisar sim. Quem que amamenta? Agora a própria mãe ganhando dinheiro. Tem lógica as coisas de Deus? A própria mãe que não tinha salário, que não tinha nada, agora sendo assalariada, apoiada e abençoada para cuidar do seu próprio filho. Que Deus é esse? Que trabalha por aqueles que nele espera, que age, que movimenta em todos os momentos da nossa vida. Nós temos um Deus que trabalha em favor do seu povo. Deus trabalhando o tempo todo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como podemos ver a poderosa mão de Deus agindo o tempo todo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso, quando alguém falar com você: mas esse negócio de ser crente, isso não vale a pena, irmão, a pessoa não entendeu nada. Esse negócio de ser crente, o que eu ganho com isso? Porque as pessoas são assim, né? Eu ganho o que com esse negócio de ser crente? Qual o lucro que eu vou ter? Irmãos, ainda de ter o maior dos maiores lucros, que é uma eternidade garantida no céu, é tantas ações poderosas no plano terreno. Porque tem ação de Deus no plano espiritual e tem as ações de Deus no plano terreno. Deus trabalhando, Deus agindo. Se a gente fosse contar a história aqui, ouvir a minha ou de alguns tantos testemunhos miraculosos da parte de Deus. Se a gente fosse ouvir cada um de vocês, quantas ações poderosíssimas da parte do Senhor, hein, gente? Meu Deus do céu, Deus trabalhando, Deus agindo, Deus movimentando, Deus operando, Deus fazendo maravilhas. E o texto sagrado diz: a mãe lança, nós já sabemos, volta, a mãe pega esse menino, agora remunerada, cuida desse menino e vai trabalhando com ele. E é interessante que quando você olha para um texto desse da palavra do Senhor, você percebe muito claramente a participação da família, como é importante quando você vê essas crianças, quando você vê a escolinha. Você imagina essa mãe impregnando as verdades eternas de Deus dentro do coração de Moisés. Meu filho, você não é egípcio.
Meu filho, nós temos um único Deus, nós adoramos um único Deus, nós não temos essa variedade de deuses, não. Nosso Deus é único, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. A mãe impregnando as verdades eternas de Deus dentro do coração do seu filho Moisés. Você que tem filho pequeno, os meus, caçula já está com 25. Você que tem filho pequeno, inculque as verdades de Deus no coração dos seus filhos, o tempo todo. A Bíblia diz que é no deitar, no levantar, no andar. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 6, diz que é caminhando, é andando, é levantando, é o tempo todo você colocando verdade de Deus. Porque quando ele vai lá para o mundo, quando ele vai lá para a escola, o que está acontecendo com muitas pessoas hoje, sem estrutura bíblica, sem estrutura de Deus, elas vão para a escola, elas vão para a faculdade, daí 6 meses você não conhece mais aquela pessoa, você fala, meu Deus do céu, não era o filho daquela irmã? Pelo amor de Deus, ô Jesus, o que está acontecendo, Jesus? Por isso que temos que impregnar as verdades eternas, porque na sequência do texto diz que agora, pela fé, Moisés sendo grande, agora homem, ele tinha uma decisão muito forte, uma decisão definida, uma decisão real. Eu conheço o Deus eterno, o Deus da Bíblia, louvado, bendito seja o nome do Senhor. O meu Deus é o único e verdadeiro Deus, porque esta certamente é uma das coisas preciosas que nós temos na Bíblia, é um dos legados que nós temos dos nossos irmãos judeus. O nosso Deus é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o verdadeiro Deus, o Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso. E aí nós aprendemos com esse texto tantas lições tremendas da parte do Senhor. Eu quero destacar 4 que eu coloquei aqui para a gente, nesta manhã, para a gente compartilhar com vocês aqui, nesta manhã, de como permanecer, de como ficar firme, de como ser como esses homens que foram feitos menções aqui, como ser cada um desses homens, porque quando você olha para a vida de cada um desses homens, você fala, meu Deus, me dá essa graça, de ser como um Enoque, me dê essa graça, Deus. Eu sou 20 anos de crente, eu já estou fraquejando, eu sou 30, eu sou 40, eu já estou fraquejando, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos, eu já estou fraquejando. Ô Senhor, qual é essa unção que o Senhor colocou em mim, colocou em Enoque, coloca em mim. Deus, coloca essa unção, essa graça que o Senhor colocou na vida de Noé, de obedecer, de acreditar, por mais de 100 anos, acreditando, construindo uma arca, por mais de 400 anos, o Noé firmão ali, ó, dizendo, Deus é Deus, gente. Deus, coloca essa unção, esta fé, essa confiança, essa perseverança que o Senhor colocou na vida de Abraão, coloca em mim, Senhor, porque esses homens não eram homens especiais, não, pecador, comedor de feijão, igual eu, igual vocês, uma coisa, tinha mesmas batalhas que todos nós temos. É o que diz Deus, falando até da própria vida do Elias, porque quando a gente fala do Elias, parece que o Elias era anjo, parece que o Elias era o cara dos caras, um homem incomum. Não, um homem comum, cheio do Espírito Santo, fazendo coisas incomum. Porque um homem comum, cheio de fé, cheio de graça, cheio de unção, cheio de confiança, esse homem comum faz coisas incomuns, faz coisas sobrenatural, por causa da graça, da unção de Deus que está sobre a vida dele. Assim é a história de cada um desses homens. Desses 4 que eu estou fazendo menção, e aí fala do Moisés. Eu coloquei aqui para nós, primeira coisa que eu quero repartir com vocês, para a gente ficar firme, para a gente ficar perseverando, porque, até falei para o Felipe há pouco, acho que a coisa das coisas mais importantes na vida de um homem, na vida de uma mulher, certamente é esta graça de permanecer o tempo todo.
Interessante que quando olhamos para algumas porções bíblicas, eu gosto muito de João capítulo 15, porque do João 15, do versículo 1 até o 11, você vai encontrar mais de 10 vezes a palavra permanecer em Cristo. Permanecer. Aquele que permanecer, aquele que permanecer, aquele que chegar até o final, aquele que manter firme. Permanecer certamente é uma das ações mais importantes de um homem e de uma mulher. Porque a Bíblia Sagrada já diz no livro de Tiago, que adianta o homem inconstante? Uma hora ele quer um negócio, outra quer outro, nem Deus sabe o que ele quer. Já viu as pessoas inconstantes? Pessoas que não têm firmeza. Você olha para alguns homens de Deus, a vida toda naquela pegada, como esses homens, aquela pegada, ó. É 30, é 40, é 50, é 70 anos. E Jesus vai voltar, ele está orando, ele está buscando a Deus, ele está falando com o Senhor, ele está colocando a sua vida diante de Deus, ele está o tempo todo nessa pegada. Assim tem que ser para mim, para você, tem que ser para nós. Quem concorda pode dar um glória a Deus bem forte aí, gente. Estou rogando a Deus para Deus derramar sobre nós nessa manhã essa graça. Estou rogando a Deus para Deus derramar sobre vocês aqui nesta manhã essa graça, a graça de permanecer firme até o último dia da sua caminhada nesta terra. Você continuar firme no propósito eterno que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, ser um homem firme, uma mulher firme, uma pessoa firme, um casal firme, uma pessoa firme. Coisa boa é encontrar um homem de firmeza. Coisa boa é encontrar uma mulher de firmeza, hein? E às vezes sempre eu falo para o pessoal, e falo isso para meus filhos, coisa que eu falo para meus filhos, a pessoa vai lá e vai falar do casamento, eu sempre falo, minha irmã, você está pronta para receber uma graça de Deus, para permanecer firme no seu casamento, para a vida toda? Ô meu irmão, você está firme para permanecer ligado a essa pessoa para a sua vida toda, meu irmão? Firmeza. Homem firme. Homem firme. E a primeira verdade que eu quero estabelecer aqui com vocês, quando olho para esse texto, quando eu olho para a vida de cada um desses homens, quando eu olho para a vida de Moisés, sabe, meu irmão, é preciso se emergir em Deus espiritualmente falando. É preciso ter raiz espiritual forte em Deus. É preciso se enraizar em Deus. É preciso se imergir em Deus para ser essa pessoa firme. Aconteça o que acontecer, hein? Aconteça o que acontecer. Olha essa mãe impregnando essas verdades eternas dentro do coração da alma. Olha só, impregnando essas verdades eternas, enraizando. Por isso que a Bíblia Sagrada diz no livro de Colossenses, assim como recebeste a Cristo, enraizai nele. Porque a pegada da igreja, hein? Olha, célula, é culto, é oração, olha só a pegada. Para você, para mim, para nós, para o povo de Deus, se enraizar em Deus, porque se acontecer, e já está acontecendo, isso pode aumentar, isso pode virar uma tensão maior, se acontecer uma grande perseguição mesmo, como aconteceu lá no início da pegada da igreja lá. Quantos morreram? Quantos foram lançados ali de forma brutal mesmo? Mas eles ficaram firmes. Ficaram firmes, sabe por quê? Eles estavam enraizados com Deus. Eles estavam enraizados nas verdades eternas de Deus. E quem está enraizado, gente, na verdade, nas verdades eternas de Deus, ele não teme a morte física, porque as pessoas têm muito medo da morte física. Mas essa não é a pior morte. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, Mateus capítulo 10, diz que nós não podemos temer o homem que pode matar o corpo. Nós temos que temer, sim, antes, aquele que pode fazer isso com o corpo e lançar a alma no inferno.
Você já viu que as pessoas têm muita preocupação com a morte física, mas não tem com a espiritual? Quando você olha para Apocalipse capítulo 20, diz que a pior morte será a segunda morte. Porque a segunda morte e o inferno serão lançados para sempre no Hades. Olha como é sério esse negócio. Então por isso, meu irmão, minha irmã, para todos nós, aqui nesta manhã, para a gente manter-se firme, perseverante em Deus, nós precisamos nos enraizar em Deus. É preciso ter fortes raízes espirituais. Você vê que as pessoas dedicam tanto, vai para as faculdades, estuda, vai dar doutorado, as pessoas vai longe, mas na vida espiritual ela quer ficar rasinha. Já viu? Você estuda, a pessoa se dedica, a pessoa faz tantas coisas, tem tempo, ela arruma tempo, ela se vira para tudo. Para a vida espiritual, não. A vida espiritual dela, de boa. Já estou fazendo até muito já, né? Pastor Felipe, demais negócio de oração, de célula, sei o que, sabe? É muita coisa na igreja, muita coisa na igreja. Irmão, não é muita coisa não, é pouca coisa. Nós sabemos que é pouca coisa, que quando você chama as pessoas para orar, pensa na guerra que é. Só pela graça de Deus. É só pela graça. Às vezes você está lá sozinho, lá, gemendo sozinho. E às vezes um grande número de pessoas você está chamando, e ela não pode, ela não tem tempo, e ela não está entendendo o que nós estamos falando para ela. Põe amor nas minhas palavras, põe amor nas minhas palavras, eu só quero o seu bem, eu só quero o bem na sua casa, eu só quero o bem na sua família, eu só quero o bem na sua vida espiritual, põe amor nas minhas palavras. É a vida de um homem de Deus, a vida sua, minha, não. O que é? Não é a vida nossa, um alertando, apoiando o outro? Isso não é ser igreja? Eu sempre digo e faço um paralelo da nossa vida, da nossa caminhada como homem de Deus, como mulher de Deus. É como alguém que tem aquele sinalizador na mão. Tem aquele sinalizador que o cara acontece um acidente, acontece um problema, não fica a pessoa ali. Tive uma história dessa quando eu era garoto, eu me lembro disso como hoje. Eu, meu pai, minha mãe, tinha uma outra pessoa, não me lembro, devia ter uns 7, 8 anos de idade, nós caminhando, estrada de chão. E tinha acontecido algo sério lá na frente, uma ponte tinha caído. E aí eu me lembro, meu pai olhando assim, lá na frente tinha uma pessoa assim, lá avisando, um negócio de foco assim, de fogo, avisando. E foi diminuindo. Parou, o que aconteceu? Não, aconteceu que a ponte caiu, se você seguir, você vai cair lá dentro do rio, lá, morrer todo mundo. A vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, o tempo todo assim, sinalizando. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua comunhão? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua dedicação? Como é que está a sua devoção? É o tempo todo, ó. Homens, pastores. Por que Deus levantou os profetas deles, os pastores? Quem são os profetas hoje? Pastor Paulo, são os pregadores da palavra do Senhor, são os apregoeiros do Senhor que Ele levantou. É preciso ter raiz espiritual forte. As igrejas fortes, as igrejas que cresceram, são igrejas que têm esses homens, essas mulheres, sabe? Discípulos multiplicadores de Deus. Pessoas multiplicadoras, pessoas que abrem lá sua casa para um grupo familiar, para uma célula, está ali trabalhando, está ali engrenando, olha só. Homens fortes em Deus, homens fortes, mulheres fortes em Deus. Por isso nós estamos até hoje como igreja do Senhor. Se não tivesse esses homens fortes lá no início, hein? Se não fosse esses homens fortes, que tinha coragem de se enraizar em Deus, mas enraizar com força, era para morrer, eles nem preocupavam com esse negócio de morte física, nem preocupava com esse negócio, porque ele já sabia, se acontecer, se Deus permitisse a morte física, ele era salvo, ele ia fazer só um voo, de sair do plano terreno e ir para o espiritual. Então quando você olha para esses homens, era essa a pegada deles. Por isso esses homens 100 anos, outros 300, outros 400 anos, outros mais de 100 anos aqui, dizendo, é isso mesmo. Estou com Deus, eu não abro. Estou com Deus, eu não abro. Segunda verdade que eu quero estabelecer e pensar com vocês e considerar com vocês, quando eu olho para esse texto que ele disse que ele preferiu, ele recusou, ele abriu mão, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus.
Olha só que loucura, gente. Ele preferiu, ele escolheu, ele disse, não é melhor. Melhor ser criticado, melhor ser maltratado, melhor as pessoas falar as coisas de mim. Isso é a vida às vezes de um cristão, de um crente, de um pastor. E pastor? Um menino como esse, pode se dar bem na vida dele em qualquer outra área, gente. Se dá bem em qualquer outra. Cara bacana, inteligente, humanamente falando, vai preferir às vezes, escolher, aceitar, concordar com o chamado de Deus, acreditar, dizer não é melhor, ficar lá na igreja, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito eterno de Deus. Mas vai não sei o que, vai para o mundo, vai ganhar dinheiro, vai não sei o que. Opa, tudo isso é muito bom, mas talvez não seja isso que Deus quer para mim. Eu sei que quer essa experiência, a nossa foi ardida, porque nós éramos do mundo do empreendedorismo, troco o nosso segundo filho na maternidade, da mídia nacional, fico com a minha filha agora, precisando de um transplante, vou para a mídia a nível nacional, eu sei que é a dor disso. Sei como que isso sangra dentro da gente. E aí Deus agora diz, o seu caminho é aqui agora. Tive que dar um giro de 180 graus na minha vida. Porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Está tudo bem, tudo bem, não se iluda, meu irmão. Quando olhamos para o Salmo 73, nos mostra isso com clareza, porque Asaf estava olhando para as pessoas que aparentemente estava tudo bem, parece que eles prosperam, parece que eles são felizes, parece que eles têm mais alegria que nós, parece que eles vivem num mundo de fantasia, olha só, bebendo, curtindo, não acontece nada com eles, parece que a casa deles é uma bênção, parece que é tudo maravilha, tudo engano, porque quando você olha para o Salmo 73 e chega ali no versículo 14, versículo 15, quando ele tem uma experiência com Deus, o salmista, ele diz, meu Deus, entendi, esses homens estão pisando em lodo e pensam que está pisando em lugares escorregadios, esses homens estão pisando em lugares perigosos e pensam que estão pisando em lugares firmes. Olha como que é o engano, parece que todo mundo está bem, né? Você vai vir para a igreja, parece que o nego está lá bebendo, está lá de boa, alegria, sorrindo, tudo mil maravilha, mundo de fantasia, é só fantasia. Quem está bem é quem está olhando para Deus, olhando para a palavra de Deus, pensando que ele é mortal, que ele vai morrer, que vai chegar um dia que ele tem que prestar conta, vai chegar um dia que ele vai ter que ter um tete a tete com Deus. Esse é o que está bem. Por isso esse homem recusou ser chamado filho de, imagina a grana, os tesouros do Egito, você imagina a riqueza que ele abriu mão, não é dinheirinho de empresário nosso aqui não, nós estamos falando de bilhões, nós estamos falando da riqueza que ele tinha nas suas mãos. Ele diz, não quero, eu prefiro ser maltratado. E olha que foi muito maltratado, hein? Carregando aquele povo reclamando. Pensa na cena de Moisés. Chegou um tempo, na altura da caminhada, da trajetória de Moisés, que Deus diz, Moisés, vamos fazer um negócio? Vou matar esse povo, o que você acha? Deus é estrategista, e Deus gosta de provar a gente, né? Para saber se a gente ama as pessoas. E aí Deus, Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse povo, Moisés, e fica tudo bem, eu faço outro povo, o que é isso para mim? Moisés falou, não faz não, Deus. Olha só, Deus provando, que eu não ia matar. Deus provando o coração do pastor Moisés, grande homem de Deus. Não, Deus, não faça isso não. A ponto do Moisés falou, se eu for fazer isso, faz o seguinte, mata eu também logo, mata eu primeiro. Deus falou, não, esse é um pastor. Esse é um pastor. Esse homem é um pastor. Ele ama as pessoas. E ele preferiu, quando eu olho para esse texto, eu falo, meu Deus, ele preferiu, ele escolheu, antes ser maltratado, junto com o povo de Deus. É melhor, irmão, a gente ficar aqui. É melhor nós somos a igreja do Senhor. É melhor nós estamos juntos, um ajudando o outro, um apoiando o outro, um abençoando o outro. Tem alguns abençoados que não é fácil, sabe? Mas é melhor nós estarmos juntos, um apoiando, um chorando, irmão, está perdoado, está abençoado. Irmão. É melhor
do que a gente não quer saber de igreja não, esse povo é muito difícil, esse povo é não sei o quê, como tem muitas pessoas lá fora, criticando a noiva. Olha o perigo disso. Quem somos nós para criticar a noiva de Cristo? As pessoas estão lá fora, afastadas, porque alguém de alguma maneira o tratou, talvez como não deveria tratar, eu não sei o que aconteceu, sabe, e elas estão lá fora, elas estão afastadas, e elas estão pensando que elas é a igreja, mas elas não são igreja. Eu não preciso de igreja. Quem somos nós? Nós precisamos da igreja. A igreja é de Cristo, Ele a fundou, Ele a criou, Ele é o dono da igreja, gente. Alguém que diz que é muito pouco provável alguém ser de Jesus se não ama a igreja. É muito pouco provável, é muito pouco, a chance é quase mínima. Alguém dizer que é de Deus não se reúne com o povo de Deus, porque quem é de Deus ajunta, não espalha. Quem é de Cristo quer estar junto, quem é de Deus, a gente está viajando, está em qualquer lugar do mundo, a gente quer uma igreja, fala, meu Deus, ô Jesus, eu queria aprender a tirar férias, mas não sei como que é esse trem não. Então, quando eu tiver um domingo, por exemplo, é uma fadiga para mim. Eu falo, domingo, meu Deus, eu tenho que ir numa igreja, arrumar uns irmãos, ir lá sentar, ouvir uma oração, pedir para alguém pôr a mão na minha cabeça, me abençoar, fazer alguma coisa, eu vou lá. Sabe? Porque quem é de Deus ajunta, quer estar juntos, quer estar dando glória a Deus, quer ouvir a palavra de Deus, quer dizer, ô Jesus, ei Jesus, estou aqui com o teu povo, ó, estamos juntos, Jesus. Ela escolheu. Decidiu, riqueza do Egito, é grana que não acaba mais, é ouro que não acaba mais, é coisas tremendas que tinha. Ele diz, eu quero ser maltratado, eu preferi, eu escolhi, eu não abro mão, eu não abro mão. Sabe, meu irmão, o que eu aprendo? Nas encruzilhadas da vida, na caminhada da vida, é preciso fazer as escolhas certas. Nas encruzilhadas da vida, na caminhada da vida, é necessário, é preciso fazer as escolhas certas. Na caminhada da vida, e são muitas, hein? São muitas, hein, gente? Todo dia você precisa fazer a escolha certa. Se você vai andar com Deus, se você vai ser como Moisés, se você vai ser como Enoque que decidiu andar com Deus, se você vai ser como Noé que decidiu obedecer a Deus. Você, eu, nós, todos os dias, vamos ter que fazer a escolha certa. Você precisou fazer a escolha certa? Está aqui nessa manhã, podia estar dormindo, fazendo outra coisa, mas você decidiu, você preferiu, você escolheu estar aqui nesta manhã, para juntos nós glorificarmos o nome do eterno Deus. Foi o que esses homens fizeram. Escolha, a escolha certa, todo dia. Todo dia, enquanto você estiver nessa terra, se você vai caminhar na luz ou se você não vai, se você vai viver em santidade ou se você não vai, se você vai viver como igreja ou se você vai viver como afastado, se você vai viver como família ou se você vai viver longe de família. Se você precisa escolher todo dia, todo minuto, todo segundo, porque as luzes aí fora estão o tempo todo chamando a gente. Vem para cá, vem para cá. E enquanto vida você estiver, o demônio vai estar batendo na minha e na sua vida, dizendo, para cá, rapaz, para cá, ó, aqui, ó. Sempre foi o trabalho de Satanás e sempre será o trabalho do inimigo, 24 horas, dizendo, aqui, ó, porque muitos fraquejam, porque muitos falham, porque muitos estão destruídos, porque muitas pessoas que eram para ser uma bênção na mão do Senhor, hoje já estão longe, estão afastados. Meu irmão, minha irmã, é preciso fazer as escolhas certas na caminhada da vida, enquanto você estiver aqui. Tem gente que já coroa fazendo papagaiada, e eu fico pensando e orando por mim mesmo, Deus tem misericórdia de mim, eu sou um cara de mais de meio século, tem misericórdia, ajuda, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus tem misericórdia de mim, Senhor, para sempre eu fazer as escolhas debaixo da graça, da unção, da direção e com a sabedoria de Deus. Escolha. Olha só, quando você olha, maltratado, sabe, mas ele preferiu viver assim,
Aquele povo foi tenso, tão tenso, a caminhada de Moisés com aquele povo, ele rogando, ele conduzindo o povo, engrenando o povo, chegando com o povo, meu Deus do céu. Mas ele disse: aqui é melhor. Terceira verdade que eu quero estabelecer aqui com vocês, quando você olha que ele preferiu, que ele abriu mão, que ele falou: é melhor sofrer. Se é para sofrer por Jesus, eu prefiro. Eu ouvi alguém uma vez, falei: rapaz, esse foi bem radical. Ele foi bem forte na colocação que ele fez, mas essa é uma força, ele usou uma força para a gente alertar a gente. Ele falou que se para servir a Deus aqui na terra fosse para viver rastejando, todo arrebentado, ainda seria melhor do que usufruir de prazeres terrenos, porque tudo passa. Quem viveu mais de meio século sabe que tudo passa, tudo está passando. Eu tive agora mesmo recente visitando lá em Nova York, né, pastor Filho? Lá que tem a casa lá do Pelé, lá tem lá um negócio lá do Pelé. Eu fiquei pensando, parando, meu Deus, fiquei parado e olhando, tudo passa. Cadê Pelé? Só tem os ossos agora. Cadê não sei quem? Cadê o outro? Cadê o famoso? Cadê não sei quem? Cadê o outro? Cadê aquele outro? Cadê aquele outro? Eu fiquei parado, pensando em vários personagens. Falei: meu Deus, tudo passa, hein? 6 dias era o craque de bola. Geração do meio século ainda viu algumas coisas ainda. Mas já passou, cadê ele? Passou. Só quem está em Deus permanece para sempre. Só quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só quem caminha com Deus vai permanecer para sempre, gente, porque tudo passa, tudo passa. E ele diz aqui, olha só, e ele entendeu que era melhor ser desprezado, era melhor ser humilhado, é melhor do que viver a riqueza que o mundo pode oferecer, porque ele contemplava uma recompensa. É preciso ter um foco correto. É preciso olhar de uma forma correta, entender que existe uma recompensa para aqueles que caminham com Deus. Como que ele olhava e via o que era invisível? O texto diz: ele olhava e via o que as pessoas não viam. Assim é a vida de um homem de Deus. Você olha aqui, se olhar só no natural, nós estamos aqui, mas nós estamos olhando num algo maior. Nós estamos olhando para um algo infinitamente superior. É preciso olhar para isso. Tem uma recompensa para quem caminha com Deus, tem uma recompensa para quem ora, tem uma recompensa para quem faz a obra do Senhor, tem uma recompensa para os ministros de Deus, para os obreiros de Deus, para os diáconos de Deus, para os líderes do Senhor, para o povo do Senhor, para os discípulos, para os líderes de célula. Há uma recompensa, meu irmão, para nós. Ele olhava e ele diz: sabe, a recompensa eterna não dá para comparar com os lucros não dá para comparar com os lucros do Egito. O que tem eterno, não dá para comparar. E era exatamente o que ele fazia, e é exatamente o que você e eu, que nós precisamos fazer. Jesus diz em Marcos capítulo 10, que mesmo um copo de água fria, o mesmo um copo de água que você der para alguém no nome dele, você vai ter a recompensa. Você precisa saber que Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém, nem jamais ficará. Mesmo que for um copo de água, se você der em nome de Jesus, se você fizer, você fica tranquilo, que vai ter uma recompensa eterna para você e para nós. Quantos podem dar glória a Deus por isso? É preciso ter um foco naquilo que permanece de verdade. Ele olhava e via uma recompensa eterna para sempre, meu irmão, minha irmã. Quando você olha e fala: meu Deus, ele olha para a riqueza do Egito, para os prazeres, para as coisas momentâneas, mas ele disse: eu estou olhando para aquilo que é invisível, porque aquilo que é invisível, que é de verdade, você sabe que é aquilo que você não vê, que é a coisa real de verdade?
que aquilo que você vê, aquilo que eu estou vendo agora, aquilo que nós estamos vendo agora, são coisas transitórias, passageiras, mas aquilo que você está olhando no mundo espiritual, que é real e que é eterno. Por que nós estamos aqui numa manhã como essa? Nós estamos aqui porque nós seguimos uma pessoa de Jesus. Nós seguimos uma pessoa. O que é que você estaria fazendo aqui, eu e nós? Nós estamos seguindo uma pessoa de Cristo. Nós estamos dirigidos, movidos pelo Espírito Santo, seguindo uma pessoa de Jesus. Invisível, mas real. Pessoal, mas invisível. Então nós, os cristãos, estamos olhando para aquilo que é invisível. Moisés viveu num tempo em que não teve as mesmas experiências que um cristão tem hoje com Jesus, mas parece que ele conhecia mais de Jesus do que nós. Mais de Jesus do que nós. Ele olhava e via aquilo que é invisível, ficando, olhando e diz, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha como que ele olhava. Só esse Moisés é doido, esse povo aí perturbando, isso aqui, mas não, estou olhando lá na frente, estou vendo uma coisa maior, tem uma recompensa eterna, tem um Deus eterno, existe o céu é uma verdade, o céu é uma realidade, existe uma recompensa eterna para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um dizimista, um ofertante, um votista, um que quer ver a obra de crescer, Jesus abençoa essa obra, Jesus, eu estou rogando pela igreja IBN chamar aqui na região de Boca Raton, aqui em Flórida, Senhor multiplica, Senhor eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou discipular, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, porque eu quero ver essa igreja crescer. Meu irmão, tem uma recompensa. Isso não vai ficar de graça, tá? Não pensa você que você está fazendo isso, está esforçando, está lutando, está batalhando, e isso vai ficar de graça. Não vai ficar de graça, porque Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém. Nunca ficou. Por isso que a Bíblia fala de tantas recompensas. Você olha, quando você olha lá, você fala, meu Deus do céu, eu vou tomar posse de cada uma delas. Isaías capítulo 40 diz que a recompensa de todos nós virá das próprias mãos de Cristo, próprias mãos de Deus. E ele olhou e viu isso. Então não perca isso. Não perca isso. Para você ser um homem firme, para você ser uma mulher firme, para você ser uma pessoa firme, olha sempre lá para frente, com o olhar da fé, com o olhar espiritual, e diz, existe uma recompensa. Eu estou orando por alguém, estou discipulando alguém, estou ganhando alguém, estou ajudando a plantar uma igreja. Eu sempre digo que coisa boa você participar de uma igreja que está nascendo, porque lá na frente você olha e vê aquela multidão, as coisas acontecer, eu falo, eu faço parte da história dessa igreja. Olha a oportunidade que Deus dá a você. Olha a oportunidade que Deus dá a você. Lá na frente você olhar, meu Deus, olha que coisa linda que Jesus está fazendo nessa igreja. Deus usou a minha vida, eu coloquei aqui a minha semente, eu entreguei a minha semente, o meu dízimo, a minha oferta, eu coloquei aqui, Senhor, olha que coisa linda, quantas pessoas, quantas famílias, quantos casamentos abençoados, quantas vidas restauradas, quantos jovens agora seguindo Jesus, coisa maravilhosa, Senhor. Aí você olha e diz, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu. Que essa é uma oportunidade que Deus dá para a gente, hein? O dono do ouro, da prata, de todas as riquezas da terra, dá oportunidade para mim e você fazer parte da obra, hein? Seria mais fácil ele falar para o Filipe, meu filho, meu pastor, meu ungido, fala o seguinte, vai lá no lugar tal lá, pega lá uma pedra de ouro, diamante, compra o prédio se você precisar aqui nessa cidade, ele é dono. Ô meu servo, Filipe, vai lá, Filipe, pega lá aquela pedra de diamante, está lá, filho, você vai lá, pega, vai lá, resolve tudo que você precisar resolver da minha obra, da minha igreja, e pronto, resolvido, Filipe. Seria bom demais para nós. Oh, Jesus, seria coisa linda, mas Jesus não faz isso, sabe por quê? Para você participar, para mim participar, para nós participar, para nós fazermos parte da obra dele. Você já pensou que coisa maravilhosa? Se Deus fizesse assim com a gente?
resolvesse essa parada, mas aí ele colocou você, vai colocando a gente, dizendo, estou te dando a oportunidade de você participar da minha obra aqui na terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vou parar por aqui, senão nós vamos ficar a tarde toda, tem muita coisa aqui. Mas a minha oração, a minha proposta para nós nessa manhã, é para a gente continuar firme. Você continuar firme. Quando você olha para a vida desses homens, eram homens comuns, como você, como eu, como todos nós. Eram homens comuns, mas eram homens que confiavam, que acreditavam, que olhavam para aquilo que é invisível e dizia, eu não abro mão da minha vida com Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais com cada um de vocês, que a fé de cada um de vocês seja mais e mais ativada, e o nome do Senhor sendo glorificado.